A alegria da Mendocino Motors. O que é isso? Girando graciosamente sob o sol e quase sem barulho? Estou bem ao lado disso. Não ouço nada, está silencioso. E há hippies e tipos nefastos por aí que vão te dizer isso. Esta é a energia livre capturada dos raios totalmente gratuitos do Sol e transformada em movimento, e nisso. Isso poderia livrar a humanidade da tirania das corporações que tentam vender combustíveis e poluentes. Não, na verdade, não é energia livre, nem é um movimento particularmente útil, mas é um item bastante interessante e eu acho que vale a pena discutir. Em 1954, criaram o painel solar. Em 1962, Daryl Chapin apresentou o conceito desse motor. E em 1994, um sujeito chamado Larry Spring trabalhava em uma oficina na costa da Califórnia, em um lugar chamado Mendocino. Ele comercializou sua versão aprimorada, que era levitada por ímãs, para torná-la ainda menos propensa ao atrito e, portanto, mais eficiente e melhor. E a versão dele, ele chamou de motor Mendocino, e esse é o nome que ficou até hoje. Como posso provar para você que isso funciona com energia solar? Ah, já sei. Posso bloquear a luz? Então faça sua previsão do que vai acontecer. Sim, isso mesmo, está desacelerando, desacelerando. Leva bastante tempo para desacelerar porque tem muito pouca fricção. Mas eventualmente sim ele para. Agora, se eu sair da luz, será que ele vai começar sozinho? Faça a sua previsão. Sim, com certeza vai. Agora, se eu parar isso suavemente, você vai ver que há 3 painéis solares nele, e atrás de cada um deles há uma grande bobina de cobre. Essas bobinas de cobre são eletroimãs que são alimentados pelos painéis solares. E você pode ver aqui na parte de baixo esses fios finos indo das bobinas até os painéis solares. Você está vendo eles? Não quero tocar porque são muito finos. E aqui embaixo nós temos um ímã circular de repulsão e na haste central outro ímã de repulsão ali, então essa parte nunca toca naquela parte. Então esse tubo só toca em um ponto, que é bem na ponta desse espinho aqui, então esse pequeno espinho entra em uma pequena cavidade aqui em cima. E esse é o único lugar onde as duas partes do mecanismo se tocam. E por isso é um sistema de atrito muito, muito baixo. Agora, eu gostaria de poder descrever para você alguma maneira simples e única de como esses motores funcionam, mas eu não posso. Porque, bom, primeiro, na verdade, existem vários designs diferentes que funcionam de maneiras bem distintas. E segundo, até mesmo os cientistas parecem discordar um pouco entre si sobre o que exatamente está acontecendo aqui. Ninguém entende totalmente o eletromagnetismo, mas vamos ignorar isso por agora. Tenho 3 painéis solares, cada um a 120 graus de distância. E há um eixo central com um ímã nesse eixo central. E devo confessar que não tenho certeza do que está acontecendo dentro desse ímã. Acredito que não seja totalmente homogêneo e deve ter uma direção para a força magnética, mas não sei qual exatamente. Não posso entrar lá para testar, e também não quero que ele fique coberto de limalha de ferro. Agora, elas são um inferno para tirar. Existem vários designs, mas os mais fáceis de explicar são os de tambor que giram continuamente. E o eixo é horizontal em vez de vertical. E uma diferença essencial desse design é que, em vez de ter algo no meio para o qual os eletroimãs serão atraídos, há algo do lado de fora. Você vê na base, embaixo do copo, está o ímã para o qual os eletroimãs estão sendo puxados. Então, se você tem um painel aqui, um painel ali e outro painel ali e um ímã aqui e o sol brilha sobre eles. Assim, isso atinge este painel.
Isso carrega a bobina eletromagnética logo atrás dela, então essa bobina eletromagnética passa a ser atraída para o ímã na parte de baixo. Ótimo, mas não para por aí, continua, tem um pouco de impulso, mas também assim que chega lá, é claro, o painel que estava carregando a bobina entra na escuridão e não está mais sendo atraído para o ímã. Mas um novo painel agora está na luz, e esse agora está sendo atraído para baixo em direção à luz. Conforme ele desce, gira tudo, trazendo um novo painel, resultando em movimento contínuo. Isso é com o design de 3 painéis. Muitos dos designs de 4 painéis são conectados de forma diferente, onde eles têm painéis opostos ligados juntos em um único circuito. A eletricidade está fluindo pelos 2 painéis, mas aquele que está no Sol domina o par, se preferir. Às vezes isso é chamado de comutação. Este se torna dominante e este passivo, e eles ficam trocando de lugar, alternando a dominância entre si dos 2 lados. Outro usa um método de fiação triangular, onde você cria um circuito em uma espécie de triângulo de ângulo reto entre painéis opostos. Isso supostamente funciona usando a força de Lorentz, descrita em 1895 por Hendrik Lorentz, físico holandês que ganhou o Nobel 7 anos depois. E de acordo com a regra da mão direita ou da mão esquerda, dependendo da fonte que você lê, é uma ótima regra. Haverá atração magnética em um determinado vetor de acordo com esse padrão triangular. Mas os cientistas estão online discutindo sobre isso, então não vou entrar nesse debate, está além de mim, sinceramente. Outros, seus painéis não estão conectados à bobina que está imediatamente atrás deles, como o meu está, mas sim ao próximo. Uma ou algumas voltas extras no circuito, caso haja muitos painéis. Cada um faz com que uma bobina, em outro local, seja carregada eletromagneticamente e atraída pelo ímã, fazendo as coisas girarem. Com ângulos de luz específicos e a quantidade certa de painéis, isso pode ser mais eficiente. É isso. Há várias formas de como isso funciona. A ciência não é incrível? Eu já vi até uma versão com 2 painéis que tinha apenas 2 presos em cada lado de um eixo central e as 2 bobinas também giravam junto com o eixo. Elas ficavam sob os painéis solares, mas deslocadas 45 graus e não alinhadas com eles. Então imagine que a luz vem deste lado, carrega este painel, que carrega a bobina na frente, que está um pouco mais distante do ímã, que está aqui. Assim, ao ser carregado eletromagneticamente, ele gira para o ímã e coloca o painel na sombra, desligando-o. Assim, a mesma configuração se repete e há movimento contínuo, funcionando até com só 2 painéis elétricos. Agora, algumas pessoas vão dizer, brilhante, por que não convertemos todos para essas coisas? Energia solar é incrível, mas o que fazer com ela? Por exemplo, talvez você não consiga fazer algo girar. O que normalmente fazemos com o eixo giratório? Usamos para gerar eletricidade. Brilhante! Numa usina, usamos o vapor gerado pelo calor das barras nucleares, carvão, gás ou outro combustível. Isso movimenta turbinas a vapor, que então giram enormes geradores elétricos. E não, isso não vai funcionar. Vai! Porque a luz chega no painel solar, vira eletricidade, é convertida em movimento e depois retorna à eletricidade. Você não pode usar isso para gerar eletricidade, pois seria inútil, já que poderia eliminar o intermediário. Por que não ligar o painel solar direto à eletricidade, em vez de converter para movimento antes? Não, e você não pode usá-lo para se alimentar. Como muitos dos meus espectadores já sabem, teria que ser 100% eficiente, o que é impossível para qualquer máquina, então não vai funcionar. Ok, mas deve ter alguma utilidade, com certeza? Bem, e quanto àquelas coisas que você conhece, não tenho certeza do quê? Como elas se chamam? Dançarinos de balão, aquele tubo grande de ar que anuncia algo do lado de fora de uma oficina, o ar sobe por ele. E às vezes eles têm olhos grandes e moles, olhos esbugalhados, um desses, e aparentemente eles se chamam assim. Bem, de qualquer forma. Então você poderia ter uma placa que gira quando está ensolarado, anunciando coisas, ela simplesmente gira e gira usando o sol.
Você poderia fazer isso, mas não dá para alimentar estações elétricas com isso, e não produz nem de longe torque suficiente para mover um veículo pesado. E sim, a eletricidade tem grandes limitações. Veja, você pode transformá-la em... É muito, muito versátil. Essa é uma das grandes vantagens da eletricidade. Por exemplo, conecta a um alto-falante e vira som. A um LED, vira luz. A um motor, vira movimento. Brilhante! Mas mesmo que você tente gerar grandes quantidades de eletricidade usando painéis solares, você não consegue transportá-la. Ou melhor, você pode transportá-la, pode enviá-la pelos fios, mas há uma enorme perda. A Austrália, por exemplo, você pensaria que teria enormes fazendas solares no deserto central, e eles enviariam grandes quantidades de eletricidade para baixo, cabos enormes e grossos, até cidades costeiras como Perth. Brilhante, mas Perth fica a centenas de quilômetros de distância. Quase nenhuma eletricidade chegaria lá e você não pode armazenar eletricidade em grande quantidade. Ok, sim, você poderia armazenar as coisas em baterias. E a tecnologia de baterias avançou muito nos últimos anos, mas ainda está longe de ser capaz de armazenar a quantidade de eletricidade necessária para abastecer cidades. Então, qualquer um que diga que os motores Mendocino são algum motor do futuro que pode, sem poluição, nos dar energia gratuita, está falando besteira. A eletricidade não resolve isso. E eu não vou te dizer o que vai, porque isso estragaria a surpresa. E agora, os laboratórios de ciência Lindbergh trazem ciência para você em qualquer lugar. Você precisa prever. Isso funcionará com luz artificial? O que vai acontecer quando eu ligar uma dessas duas luzes potentes? Faça sua previsão agora. Aqueles de vocês que disseram que ele vai girar perfeitamente bem sob luz artificial estavam corretos. Está girando e está girando bem. O que acontece se eu acender a luz da direita e dobrar a luz? Ele gira 2 vezes mais rápido? Vai continuar na mesma velocidade? Vai explodir? Faça sua previsão agora. Está desacelerando muito. Pode até mesmo parar. Pode até mesmo parar eventualmente. Com um pequeno ajuste disso, talvez... aí está. E agora oscila para frente e para trás. E agora para. Por que isso aconteceu? E agora um novo experimento? Estou segurando firme com a minha mão. O que vai acontecer se eu soltar? Ela vai girar sozinha ou eu vou ter que começar a girar? Eu solto e... nada acontece. Ok, então agora se eu der uma girada para fazer funcionar, será que vai funcionar? Não, não vai funcionar. Mas e se eu girar a base? Você consegue ver esse pequeno? Isto é só um pequeno pé de borracha na base. Então você pode ver enquanto eu giro a base assim. Agora, ele começa sozinho e já está funcionando. O que vai acontecer se eu girar a base para o outro lado? Eu volto para onde eu estava. Isso freia. E isso para completamente. E se eu continuar girando a base ainda mais, o que você acha que vai acontecer? Vai começar de novo? Sim, mas gira para o outro lado. O que está acontecendo? Bem, essa é uma pergunta justa e eu pretendo respondê-la. Mas os mais esportivos entre vocês podem pausar o vídeo agora e tentar descobrir a resposta por conta própria. E depois, deem tapinhas nas próprias costas e se parabenizem por terem chegado a uma resposta tão inteligente.
deem tapinhas nas costas e se parabenizem por tentarem. Mas o resto de vocês, os mais preguiçosos, só vão ficar ouvindo mesmo. Então, vocês devem se lembrar que há uma base e o pilar central, e esse pilar central está firmemente fixado à base por 4 parafusos fortes e preso ao meio desse pilar. É um ímã cilíndrico permanente. Ímãs permanentes não são incríveis? Parece até energia gratuita, não é? Eles estão fazendo coisas, estão funcionando o tempo todo, se você preferir, o que é incrível. Como eles fazem isso? Esse é tema para outro vídeo, mas sempre me surpreende. Eu sempre fui fascinado por ímãs durante toda a minha vida, adorava eles quando era criança, e eu nunca engoli nenhum. Tá bom, eu não engoli. Então, ao girar a base, eu estou girando o pilar, e portanto, agora estou girando o ímã, normalmente com o ímã cilíndrico. Os polos norte e sul geralmente ficam nas faces planas, mas acredito que neste cilindro prateado sem detalhes, eles estão alinhados de forma que atravessam o cilindro. Então, se a luz vier, digamos, dessa direção e carregar essa bobina, e aquela bobina é por causa da forma como está enrolada e atraída para, digamos, o norte, e o norte é naquela direção. Então, o negócio vai girar para aquele lado, e aí o próximo painel será atraído da mesma forma, e ele vai girar, girar e girar daquele jeito. Se eu girar a base e torcer o ímã para que o norte aponte para aquele lado, se a luz vier da mesma direção, ao carregar a bobina, será atraída para o lado oposto. E se eu apontar diretamente para a luz, ou diretamente para longe da luz? Bem, então ela será atraída para a extremidade mais próxima do ímã, ou, de forma mais fraca, para a extremidade mais distante do ímã. E simplesmente não vai girar? E eu acho que é por isso